A paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa. Seja bem-vindo, bem-vinda no nosso podcast do Fabinho para mais um vídeo no dia de hoje. A gente está numa sequência falando sobre o livro de Romanos, carta de Paulo à igreja que estava em Roma, no seu capítulo de número 2. Já vemos com 2 vídeos falando até o versículo de número 4. O primeiro a gente discorreu todo o versículo 1. Ontem nós falamos sobre o 2, o 3 e o 4. E hoje a gente vai dar sequência aqui no versículo 5, 6, 7 e também o versículo de número 8. Mas antes, porém, quero, lógico, em primeiro lugar, agradecer você pela audiência, pela repercussão das pessoas parando a gente na rua, cumprimentando, parabenizando por esse novo formato do nosso podcast. Agradecer também aos amigos da Nova TV que gentilmente renovaram aquela nossa antiga parceria de estar podendo abençoar você também, telespectador da Nova TV, canal 14. Então um abraço para o nosso amigo Marconi, para o Wendel, o Patrick, que está sempre ali editando e preparando para a gente sempre também o melhor. E a você, claro, telespectador da Nova TV, a você que nos assiste pelo YouTube, quero te pedir para você que está chegando aqui, talvez pela primeira ou segunda vez, que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, comente, deixe o seu like, aperte o sininho das notificações para que todos os dias ou todas as vezes que a gente lançar um novo vídeo, seja ele gravado ou ao vivo, o YouTube vai avisar você que a gente está com um vídeo novo e aí você vai poder assistir, até porque quando você deixa o like, o algoritmo, que é o robozinho do YouTube, ele entende que você gostou do vídeo e ele distribui esse conteúdo que você gostou para outras pessoas. Ou seja, se você está sendo abençoada e você deixa o like, você nos ajuda a ajudar alguém também a ser abençoado por esse conteúdo. Então é importante que você se inscreva no canal, compartilhe, deixe o like e ative as notificações aí com o sininho. Mais o que para falar? Sim, quero aqui também aproveitar esse momento para agradecer as orações de muitos irmãos que têm me mandado mensagens no meu WhatsApp. Inclusive, eu estou deixando o número aqui para que você possa conversar comigo a hora que você quiser, pedindo oração, visita, o que você de fato precisar. Deixa eu só ajeitar o computador aqui. O que você precisar, a gente vai estar, lógico, aposto para poder te abençoar, te ajudar da melhor maneira que a gente conseguir. E a gente orando um pelo outro, assim a gente vai levando a vida dessa maneira que Deus nos abençoa a abençoar pessoas, né? Então, a gente vem falando numa sequência sobre o julgamento de um para o outro, que Paulo tem falado nos versículos do capítulo de número 2 de Romanos, sobre que não devemos, a gente não é tomado como inocente quando a gente julga alguém. No livro de Mateus, capítulo 7, o primeiro versículo fala que é para a gente não julgar. Vou até abrir aqui a Bíblia, deixa eu pegar aqui meu celular, que é para a gente já começar ilustrando e trazendo essa informação aqui, por exemplo, de Mateus capítulo 7, que no versículo diz assim, no subtítulo, vou colocar aqui para você poder ler junto comigo. Mateus capítulo 7, versículo 1 diz assim: o hábito de julgar os outros. Primeiro versículo, Jesus dizendo: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados.
e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Versículo 3. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Aí Jesus, mais enfático e mais pesado, diz no versículo 5, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E Jesus, nessa fala de Mateus capítulo 5, ele discorre coisas assim impressionantemente muito mais forte, ou tão forte como também disse Paulo aqui em Romanos. Jesus chama aqui de hipócrita porque a pessoa tem uma trave, ela tem algo grandioso na vida dela e ela observa ciscos, detalhes pequenos na vida de um semelhante. Quando Jesus retrata isso em Mateus, ou melhor, Mateus retrata essa parte da fala de Jesus no seu Evangelho, automaticamente vem à minha lembrança, certamente a sua também, um número de pessoas que observam para as nossas falhas minúsculas, né? Assim, miudinhas, quando na vida dela o rombo é exagerado. É algo que é até vergonhoso a gente falar ou mencionar. Porém, isso tem sido um hábito maldoso, cruel do ser humano, de não observar em si mesmo as falhas. Eu até falei isso, acho que no primeiro vídeo, quando o meu primeiro pastor falava que o pecado ele é como um espelho, né? A gente olha diante do espelho, observa os defeitos que aquele espelho refletido da nossa imagem está mostrando que são os nossos defeitos, e a gente prefere dizer que o problema não é nosso ou o problema do espelho. O espelho é que está fazendo eu me sentir gordo, o espelho é que está mostrando que eu estou careca. Eu não assumo que o defeito, que o problema está em mim. E isso é muito sério. Então, iniciando ou reiniciando aqui no texto, que é o que a gente está tratando, de Romanos capítulo 2, eu vou reler aqui até a gente dar sequência nos versículos de 5 até o 8. No primeiro versículo diz assim: por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a vontade, ou melhor, é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Então, isso foi o que a gente falou nos últimos 2 vídeos. Hoje, porém, nós vamos dar seguimento aqui a partir do versículo de número 5 até o número 8, que é riquíssimo em informação e ensinamentos. Diz assim o versículo de número 5: mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus,
que retribuirá cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Versículo 8. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Meu Deus. Desse versículo 5 para frente, o que Paulo continua a dizer para a nossa reflexão é ele dizendo, deixa eu pôr aqui o celular, é ele dizendo: mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo. Ou seja, está vindo um dia aí que é o dia do julgamento, e a gente está falando sobre isso, que o justo juiz vai estar ali no seu local de julgamento. De um lado, o acusador, que é o promotor, o diabo, Satanás, trazendo na sua bagagem todas as acusações que pesam contra a gente. E do outro lado, o nosso advogado, o juiz, o justo, ou melhor, o nosso advogado é justo, diante desse juiz que também é justo. Então não haverá injustiça. As acusações irão acontecer. E o que Paulo está dizendo, que se eu tenho uma vida onde eu observo ciscos, como disse Jesus, nos olhos do outro, e digo para ele cuidar do cisco, mas eu não olho a trave, que é um pedaço muito maior, na minha própria vida, eu estou sendo teimoso e estou tendo um coração impenitente. O que é ter um coração impenitente? É um coração que não pede a favor do outro, que não intercede a favor do outro, que vê o cisco nos olhos do outro, mas avisa que tem, mas não se organiza para ajudar a tirar. Deu para entender? Um coração impenitente é aquele que observa o defeito na outra pessoa, não se organiza para ajudar a pessoa a se livrar do defeito, mas ela aponta que tem um defeito mínimo, mas ela também não cuida do seu, que é enorme e que está todo mundo vendo. E a gente, como Paulo diz aqui, por sermos teimosos, por vivermos nessa teimosia, nessa prática diária, o que a gente acumula contra a nossa própria vida é encher de informação. É como se a gente pegasse uma sacola e colocasse todas essas informações negativas nessa sacola e entregasse na mão do acusador, que naquele dia do julgamento, que já está vindo aí, vai usar tudo isso contra nós, dando muito trabalho para o advogado Jesus de defesa para nos defender. E a única maneira que o advogado tem e que a sua defesa virá a nosso favor e vai obter êxito é quando a gente entende que isso é errado antes do julgamento e se arrepende, como a gente leu no versículo 4, que a riqueza da bondade de Deus é o que nos conduz ao arrependimento. E eu falava no último vídeo que um dos grandes milagres que acontece e que não é muito valorizado é quando um pecador se arrepende. Porque quando uma pessoa muito ruim, que aprontou, que traiu, que roubou, que mentiu, ela se arrepende, quer dizer que a bondade de Deus alcançou essa pessoa a ponto dela entender que as suas práticas eram erradas e que ela não quer mais praticar isso, ela não quer mais viver fazendo esse tipo de coisa, ela não quer mais continuar pagando um
por viver nessa condição. Porque, como eu disse ontem, no último vídeo, pecar dói. Cometer pecado é doloroso. E só quem peca sabe como que é ruim pecar. Como que é ruim olhar nos olhos de quem a gente feriu, sabendo que a gente feriu, e continuar de boa. Impossível. O assassino mais vil que existe, o homem mais maldoso que você possa conhecer, talvez na sua frente de uma maneira fria e psicopata ele possa demonstrar frieza, porém você não sabe o que passa na cabeça dele, no coração dele, quando ele deita lá no travesseirozinho dele e as acusações vêm permeando a sua mente, tirando a sua tranquilidade. No versículo 6, Paulo diz que retribuirá a cada um segundo as suas obras, ou seja, no dia da revelação, do julgamento, do justo juiz, essa sacola, por exemplo, que enquanto não há arrependimento, ela está se enchendo de argumentos para o acusador me acusar no dia do juízo para eu ser condenado, Paulo está dizendo que tudo me será retribuído segundo aquilo que eu faço, segundo as obras. Se eu faço coisas, como no versículo 7 está, para a vida eterna, aí eu vou perseverando em fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade, ou seja, uma vida que a corrupção não me alcance. Mas se eu fico irado e, no versículo 8 diz, e indignado, deixa eu só subir aqui um pouco, para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, eu vou colher essa injustiça e essa desobediência, porque tudo isso está sendo observado pelo acusador. Quando a gente... Vou botar um exemplo. Eu observei que aquele irmão, aquela irmãzinha lá, ela ou ele, tem um cisco no seu olho, como disse Jesus. E aí eu vou e aponto. Olha, cuidado e tal, enfim, apontei aquele problema pequeno na vida daquela pessoa, mas eu faço parecer que aquele problema é enorme. Com isso, eu estou sendo egoísta, desobediente e injusto. Quando eu tenho uma vida onde eu pratico a injustiça, isso vai pesar contra mim, porque é informação para o acusador. O que eu tenho que fazer é, em primeiro lugar, me arrepender, porque é a chancela que me leva à vida eterna. O sangue de Jesus me cobre do pecado e o meu advogado vai me defender, porque houve o arrependimento sincero. E quando o arrependimento sincero vem, o sangue do Senhor está sobre a minha cabeça e Ele vai usar isso como defesa naquele dia do julgamento. Uma vez que isso acontece, eu persevero, eu continuo praticando, fazendo o bem. Se eu não estou enganado, acho que é Gálatas, acho que 1,17, não, Tiago, perdão. Acho que é Tiago 3,17, que fala que aquele que, podendo fazer o bem, não faz, ele está pecando. Um dos grandes pecados que a gente pratica na vida é quando a gente tem a oportunidade de fazer um bem e a gente não faz. Aí a gente é egoísta. Aí a gente está pensando só em nós. Aí a gente está olhando pro cisco no olho daquela pessoa e não ajudando a tirar. Mas também, como Jesus disse, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho para depois você conseguir ver melhor o cisco que está no olho do outro irmão. Até porque, me veio aqui,
Muitas das vezes a gente observa ciscos na vida de uma outra pessoa porque não é o cisco que está na vida dela, é o tamanho da trave que está nos nossos olhos e que a gente, por não enxergar direito, parece que a gente está vendo um cisco lá nos olhos de uma outra pessoa, quando na verdade o cisco é nosso. Como eu já disse aqui do espelho, o defeito é meu, que eu não tenho tido a coragem de assumir que eu sou pecador, que eu sou traidor, que eu sou adúltero, que eu sou prostituto, que eu sou maldizente, difamador, fofoqueiro, sabe? E o que tem de pessoas com essa prática, misericórdia, é de se pensar, de se ficar não com dó deles, mas observando a minha vida para que eu não caia nessas práticas que eu vejo que eles fazem, porque eu estou vendo que essa prática é errada e eles estão fazendo. Aí se eu começo a julgar a vida deles e condenar e dizer, tá vendo? É por isso que o filho está nas drogas. É por isso que o filho agora tem uma prática homoafetiva. É por isso que a filha agora tem uma prática homoafetiva. É por isso que o esposo traiu. É por isso que o negócio faliu. É por isso que a igreja esvaziou. Eu estou julgando, culpando. Eu tenho que olhar para dentro de mim com misericórdia e entender que o arrependimento que o Senhor colocou à minha disposição é para mim. E vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos, que está aqui no YouTube, que está na Nova TV. São muitas, mas muitas coisas que eu me arrependo todos os dias, que eu fiz há muitos anos atrás, que eu fiz há alguns anos atrás, que eu fiz há poucos meses atrás, que eu fiz ontem. E que o Espírito Santo que mora em mim vai me lembrando até do que eu fiz hoje durante o dia, que me dá vergonha de ter feito. Apesar de serem coisas íntimas e de não poder falar em público, só de lembrar me dá vergonha do quão louco eu fui, do quão irresponsável, inconsequente eu fui. Talvez você está aí se lembrando do que você fez. Pois é, como que a gente foi idiota. Como que a gente foi tolo de ceder a essas vontades. De alimentar sentimentos em outras pessoas sem poder suprir aquilo que a gente disse que faria. Como que nós fomos meninos, infantis, quando manifestamos ciúmes, invejas e ali praticamos maledicência, falamos daquela pessoa, levamos à frente um pecado que aquela pessoa cometeu, mas que ninguém sabia, mas que através da minha vida todo mundo ficou sabendo, porque eu contei para todo mundo. Isso denegriu a imagem daquela pessoa. Como que isso pesa contra mim? Bom, eu só vou saber no dia daquele julgamento justo. E no dia daquele julgamento justo, o que vai me livrar de uma condenação contra esse delito, que foi um delito que eu cometi, isso está na sacola do acusador. Ele vai usar isso naquele dia. Mas o arrependimento que eu tenho sobre essas coisas, graças a Deus, ele é tão genuíno e tão grande que o meu advogado vai usar o arrependimento para dizer que eu não posso ser condenado por isso porque houve arrependimento. E eu quero agora, neste momento, confrontar você e perguntar: o que é ou no que é que você, neste exato momento, precisa se arrepender? Talvez você perdeu pessoas na sua família, na sua vida,
que você não consegue mais pedir perdão para ela. Ela foi embora, morreu. Talvez você tenha uma pessoa que está tão longe, mas você não tem coragem de ligar e dizer para ela que você errou. Talvez você perdeu o seu casamento e não está conseguindo dizer para a pessoa que você traiu, que você roubou, que você prostituiu, que você adulterou. Porque você pensa assim, mas se eu contar, ela não volta para mim, se eu contar, ele não volta para mim. Se arrepender do que a gente fez e contar para a pessoa que a gente agrediu, não quer dizer que tem que retomar uma união, ou uma amizade, ou uma sociedade, ou um casamento que foi feito anteriormente, uma aliança. Quando eu conto, é sinal de que eu estou arrependido, chancelado, para que naquele dia o meu advogado, com sangue derramado sobre a minha cabeça, me defenda, e o juiz, quando vê esse sangue, vê que a minha culpa, que o meu arrependimento, ele foi genuíno. Ou, se você preferir, você pode carregar essa dor, essa culpa, essa tristeza a vida inteira, essa depressão, essa insônia que você tem, essas noites sem dormir, esses vídeos meus que você vem assistindo e que você tem se identificado porque Deus tem me usado para falar com você. Não que você, depois de se curar, vai deixar de ouvir a gente, não é isso, porém, é Deus me usando, filho. É Deus me usando, filha, para dizer para você, se arrependa. Olha quanto sofrimento você está tendo por não se arrepender, por carregar com você essa dor, essa culpa, e você não consegue mais avançar, não consegue mais andar para frente, não consegue mais ver um futuro. Você até convive em sociedade, sorri, vai à igreja, canta, chora, se distrai, se diverte com os filhos, com os netos, na mesa com os amigos. Mas quando você está sozinho, embaixo do chuveiro, sozinho no seu quarto, sozinho no seu local de trabalho, com seus pensamentos, você sabe do que eu estou falando. Eu não sei a profundidade que está na sua vida isso que eu estou dizendo, mas Deus conhece e sabe, e eu não sei porquê, mas Ele sabe por que está me permitindo falar isso para você. Tira a trave. Tira a trave. Não seja hipócrita, como disse Jesus. Não viva num teatro. Não viva fingindo que está tudo bem, porque não está nada bem. Você está doente. O espelho está mostrando os defeitos que você tem. Você está chorando. Tem gente chorando agora, e tem gente pior do que os que estão chorando. É aquele que está me assistindo agora com esse nó na garganta, que não consegue nem chorar. Porque o orgulho é grande. Não seja orgulhoso. Bota para fora. Senhor, é em nome de Jesus que eu oro nesse momento, pedindo ao Senhor que vá de encontro a esse irmão, a essa irmã que me assiste. Toca no coração dela, Pai. Permita que através do choro, através do soluçar, venha o arrependimento como um bálsamo. Que o arrependimento venha sobre a vida dessa pessoa que nos assiste, como um balde de água fria quando dá aquele calor escaldante que dá aquele refresco na alma. Venha, Senhor, com o arrependimento sobre a vida deste homem que traiu, que roubou, que desiludiu, que enganou. Como também na vida dessa mulher que traiu, que defraudou, que denegriu e hoje sofre tanto, Jesus. Só o Senhor que sabe do sofrimento dela, assim como ela. O Senhor sabe a dor que está no profundo do coração dessa pessoa. Por isso, o Espírito Santo de Deus convence ela do erro e libera a unção do arrependimento. Jesus, meu amigo, derrama sobre a vida dessa pessoa o teu sangue, para que a acusação do acusador não venha pesar no dia do juízo.
mas para que o sangue do Cordeiro derramado na cruz seja chancela do arrependimento e da cura e da absolvição do réu. Por isso, Pai, eu abençoo a vida desses irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, varão, varoa. Muito bom ter você com a gente. Estaremos aqui na Nova TV, você já sabe, de segunda a sexta nesse horário. Se você assistiu esse vídeo na TV e quer ver de novo, entra no nosso canal no YouTube, canal Podcast do Fabinho. Se inscreve no canal, deixa o sininho ativado para que o YouTube avise você quando chegar outros vídeos. Compartilhe, deixa o like. Se esse vídeo abençoa a sua vida, o YouTube vai mandar ele para outras pessoas para que seja abençoado assim como você. E uma vez que você deixa o like e se inscreve no canal, você está me abençoando a abençoar outras pessoas. Se esse vídeo você quer assistir novamente, repito, entra no nosso canal no YouTube, visite as nossas redes sociais, que é no Instagram e no TikTok, @podcast do Fabinho. Lá tem cortes, tem informações, tem comentários de outras pessoas, a gente pode interagir, e o meu WhatsApp, o Patrick já deixou aqui embaixo, para você falar comigo. Se Deus falou com você, pedindo oração, uma visita, fique à vontade. Tudo que eu quero é abençoar você, porque é dessa forma que eu sou abençoado, sendo bênção para a sua vida. Tá certo assim? Que Deus te abençoe muitíssimo, de verdade. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.